Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. NPC Representações. Serviço de excelência. Trintayer Moçambique. Cordiais saudações, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos a mais uma edição do programa Rotação Máxima, segunda temporada virada para análise, lançamento das competições a nível mundial e nacional. Como sabe, temos estado a olhar para a Fórmula 1 e todas as atenções estão viradas para este quarto grande prémio, marcados já para este fim de semana, 23 e 24, portanto, ali na Itália. E hoje recebo no sofá do Ildo Alfredo, o comentador residente, chama-se António Pereira. Aliás, recebemos muitos elogios depois da sua primeira passagem aqui. Agradecemos a todos os internautas que estão ligados ao nosso programa. António, bem-vindos ao Rotação Máxima. Obrigado mais uma vez. António, hoje temos dois temas. Vamos olhar para o quarto grande prémio da Fórmula 1, mas também vamos olhar para o segundo grande prémio Picanto Cup, com destaque, sem sombra de dúvida, para aquilo que vai ser esta corrida, mas também, sem descurar, vamos fazer uma espécie de resenha daquilo que foi a primeira corrida, mas olhando para as equipas que destacaram-se e aquelas que naturalmente também tiveram algum azar por ali. Mas eu começo pela Fórmula 1 e eu pergunto-lhe, a nível, portanto, desta corrida marcada para este fim de semana, o que é que pode esperar do Grande Prémio da Fórmula 1? Bem, eu acredito que este Grande Prémio será uma grande festa. Como falámos na última vez que estivemos juntos aqui no programa, a Ferrari vai correr em casa, os tifosi estão sedentos de sucesso, de vitória do Cavalinho Rampante e espera-se 400 mil pessoas, ou mais de 400 mil pessoas. Os bilhetes estão completamente esgotados, portanto, certamente será uma festa em grande. Podemos considerar que o facto da Ferrari estar a correr em casa, estar a atravessar o seu melhor momento de forma, será uma espécie de consolidação da liderança, ou nem por isso? Qual é a cartada que jogas? Não, de consolidação. Um campeonato faz prova sobre prova, não é? Portanto, não é a quarta prova que alguém consegue consolidar nada. É preciso também tomar em consideração que a temporada vai rodar aí perto de 18 corridas. Não, 22, eram 23, serão 22, a anulação do Grande Prémio da Rússia. Pois. E depois fala-se da substituição. O que acontece é, a Ferrari tem esta grande vantagem perante os seus principais rivais, porque abdicou da disputa de 2021. Portanto, eles sacrificaram a época de 2021 para começarem mais cedo do que todos os outros a desenvolver o carro. O resultado agora vê-se. Portanto, costuma-se dizer que quando as coisas correm mal, quem semeia ventos colhe tempestades, mas também quem planta colhe. E o que a Ferrari fez foi, plantou muito ao longo de 2021, sacrificou os seus resultados, mas agora em 2022 está a mostrar que foi uma aposta certa e segura, enquanto a Mercedes e a Red Bull se degladiaram até à última prova e conseguiram o título de pilotos e a outra o título de construtores. A Ferrari não conquistou nada, mas possivelmente em 2022 vai conquistar os dois títulos, os dois campeonatos. António, diz uma coisa, há alguma pressão para os pilotos para essa corrida? Estavas a fazer uma antevisão olhando para as equipas, mas olhando mesmo para os próprios pilotos. Tomando em consideração, portanto, temos o Max Verstappen, que é o campeão em título, para esta corrida, alguma pressão para ele? Sim, eu acho que a pressão existe sempre em alguns cenários diferentes. A Mercedes, os pilotos da Mercedes têm pressão, o Lewis Hamilton tem pressão, uma pressão diferente, é uma pressão de que todo mundo expectava uma performance melhor ou então um domínio que o ano passado não aconteceu e de facto essa aposta está a sair completamente gorada, porque ele está a andar pior do que andou nos últimos 8, 9 anos, ou se calhar desde que a gente conhece tem sido a pior época, apesar de não estar muito mal qualificado no campeonato. E a Mercedes, quando se diz que os pilotos da Mercedes, ou o Lewis Hamilton neste caso, têm um mau carro, não podemos esquecer que a Mercedes está em segundo lugar no campeonato. Portanto, se são 10 equipas e está em segundo lugar no campeonato, é porque não é assim um mau carro tão mau como isso. Agora,
estas mudanças, aquele problema da mudança regulamentar, que antes se usava as cargas positivas, o downforce, que colava os carros através das asas, o spoiler dianteiro, o spoiler traseiro, mais os sidepods e todas as derivas, eram para criar ar limpo atrás e possibilitar que os carros disputem as corridas muito mais próximos e haja muito mais dinamismo durante a prova e muito mais ultrapassagens. Isso significa que se voltou ao efeito solo, tal dos anos 80 que nós falámos, que criou um problema que é o porpoising. E este porpoising é um cavalo de pau que os carros começam a fazer devido ao grande fluxo de ar que passa por baixo. O que é engraçado é que toda a gente diz que a Mercedes está a dar mal deste efeito porpoising. Mas a verdade é que, se virmos o Grande Prémio da Austrália, os Ferraris chegaram a andar a bater mais o cavalo de pau, a fazer porpoising mais do que os próprios Mercedes. Mas, no entanto, a nível de suspensão, têm suspensões mais desenvolvidas que conseguem amortecer e absorver esse balançar e desconforto aos pilotos, seja na reta, seja nas curvas. O que acontece é que quando o carro começa a subir e a descer, a subir e a descer, acaba por perder efeito solo e acaba por perder aderência, além do desconforto para o piloto em termos de tempo. Portanto, não podemos dizer que o problema da Mercedes seja um efeito solo. Não, o efeito solo todos os carros têm, mas este proposing do carro andar a saltar, ser o problema deles quando a gente vê o Ferrari andar a abanar mais do que o próprio Mercedes e ganhar e bater os recordes todos. Aí é que dar mérito à equipa técnica, tanto da Ferrari, que nessa altura está a conseguir naturalmente superar as outras equipas. Sim, acredito que aqui o problema põe-se a nível do motor até, e da nível de suspensão. No caso da suspensão, por conseguir absorver e anular este efeito negativo causado pela nova tecnologia aplicada, por esta nova efeito solo. A nível do motor, até houve agora recentemente uma entrevista do Toto Wolff que disse parabéns à Ferrari, que está a andar tão bem. Quem estava 14, 15 cavalos atrás de nós, agora está 14, 15 cavalos à frente. Quando um Toto Wolff dá parabéns ao seu principal adversário, ou é irónico ou é cinismo, porque parabéns genuínos não são de certeza. Muito obrigado, António Pereira. Minhas senhoras, meus senhores, esta é a análise à volta daquilo que António Pereira considera fatores extremamente importantes e determinantes e que podem naturalmente, de certa forma, contribuírem para o sucesso de uma e outra equipa. António Pereira não faz referência que, de facto, a Ferrari, na sua melhor forma e a correr em casa, já o dissemos, perto de 400.000 entradas já esgotaram. Vai ser, naturalmente, 2 dias de roer as unhas, mas, acima de tudo, António Pereira também afirma que há pressão para todos os pilotos. Passamos para o Grande Prémio Pi Canto Capo, mas vamos recuar. Vamos fazer uma espécie de replay para fazermos uma antevisão clara daquilo que poderá ser, portanto, o segundo Grande Prémio, mas primeiro olhando para as equipas, todas as equipas que fizeram parte, portanto, da última corrida, mas pergunto, António Pereira, de forma específica, abrimos uma janela agora no rotação máxima, vai ser assim. Gostava de perceber se das 16 equipas inscritas no primeiro Grande Prémio, que também voltaram a confirmar a sua participação já nessa segunda corrida, qual é a equipa a revelação para António Pereira? Vamos respeitar a sua opinião, sei que há muita gente que pode não concordar, mas estás aqui como comentador residente do programa, estás livre de deixar a sua opinião, quer sim, quer não. Ok. Para mim, a equipa revelação será a 61. A equipa Por quê? 61, a equipa vencedora, o Luís Rocha e o Gui Rocha. Porque têm forte concorrência e esperava sempre que eles andassem nos primeiros lugares, mas a vitória foi uma surpresa. Surpresa agradável, porque nota-se que é uma equipa que é um bom conjunto. O Luís Rocha dedica-se muito ao desenvolvimento do carro, é uma pessoa que entende de mecânica, portanto não é surpresa ele andar na frente, mas foi uma surpresa a vitória. E então eu penso que a equipa revelação serão eles, porque se houvesse apostas, se calhar havia outros nomes que seriam
referidos e não esta dupla, mas sempre para o pódio ou pelos 4 primeiros lugares. Agora, António, o que é que teria contribuído para a sua escolha assim direta, que se sentem como equipa revelação? É a experiência que fizesse muito bem referência de Luís Rocha no Picanto, é a combinação acertada de Carlos Carvalho em pôr os Rochas como dupla no 61? Eu acredito que o segredo ali... Qual é a forma de estar do próprio Luís Rocha? Está a fazer campeões nos karts, é por aí? O Luís Rocha fica à frente da academia e está a desenvolver um trabalho espetacular, a trazer novos pilotos para o karting que poderão mais tarde chegar ao automobilismo de velocidade e também passarem aos modificados e ao Picanto Cup. Neste momento, o que acontece é que ele é das pessoas que entende de mecânica e gosta de investigar e gosta de desenvolver, de experimentar em pista. E isso traz resultados positivos. Obviamente que, tendo um piloto que se dá muito bem com ele, que foi formado pelo próprio Luís Rocha, neste caso pelo tio, existe um companheirismo muito grande, porque costuma-se dizer que normalmente dentro da equipa a rivalidade começa com o seu próprio colega de equipa, pois, que é a primeira pessoa a bater. E neste caso... O que não acontece nos Rocha, nesta dupla? Eu penso que no caso do Luís Rocha, se ele for o mais rápido vai ficar feliz, mas se o sobrinho for mais rápido que ele vai ficar mais feliz ainda. Mas está a tentar dizer aos nossos telespectadores e internautas, se calhar, na altura em que... Não quero abrir nenhum debate, mas só quero tentar fazer uma interrelação com seu fio de pensamento. Está a dizer que, na altura, Luís Zanil, não havia aqui um casamento perfeito, ou depois Luís Nico Banzo, não havia aqui um casamento perfeito? Não, penso que não é por aí. Os laços familiares trazem uma alegria diferente, não pois. É? Portanto, é a mesma coisa que se eu corresse com o meu filho na mesma equipa. Eu poderia ficar contente de ser o mais rápido, mas se o meu filho fosse mais rápido do que eu ficaria mais contente. E o que acontece é que o Luís Rocha trata o Gui como seu filho, não é? Ora bem, meus senhores, está esclarecido. Eu sei que há muita gente que está atento aqui ao nosso programa, mas é assim mesmo. António Pereira é o comentador residente do programa e, obviamente, deixa aqui a sua opinião e temos que respeitar, quer sim ou quer não. António, nas 16 equipas do Grande Prémio Picanto Cup também houve aquilo que chamas, e que é tradicional mesmo na Fórmula 1, equipa azarada. Qual foi? Bem, e porquê? As equipas azaradas, neste caso, eu diria que foram mais do que uma, não apenas Quais? Uma única. Penso que o 09, o André Betancourt e o Christian Boucher, pois. E também o 21 do Manuel Barbosa e do Mauro Almeida. Uhum. Porquê estas duas? Porque são duas equipas também candidatas à vitória e ambas foram afastadas da vitória em condições que se podem considerar de pouca sorte. Então, daí, equipas azaradas. O 21, no caso, na primeira manga de velocidade, acabou por se envolver num toque e ficou numa zona molhada, com pneus semi-slicks em cima de canas do canavial, com um pequeno declive e teve dificuldade em voltar à pista e perdeu uma volta para os líderes, portanto, perdeu uma volta, ficou com uma volta de avanço que lhe prejudicou nessa manga. E depois, quando eram líderes destacados na corrida de resistência, houve um acidente, houve um capotanço e houve a necessidade de neutralizar a prova com full course yellow. E nesse momento eles perderam também a vitória nessa corrida de resistência devido a esse full course yellow, porque não agiram rapidamente, portanto acabaram por perder a vitória, porque houve essa contingência de uma interrupção ou uma neutralização neste caso. A outra equipa que considero também azarada foi o 09, neste caso o piloto Christian Boucher, que quando liderava a primeira manga, acabou por, numa situação de bandeiras vermelhas, ao tirar pé, levar um toque do piloto que vinha atrás e do Ramigui. Exatamente, e capotou. Então, penso que são as duas equipas mais azaradas deste primeiro Grande Prémio Picanto Cup. Tico, estamos a ficar sem tempo, mas é teu espaço e queremos naturalmente respeitar
a sua presença aqui, mas não podemos falar do Pick and Cup, não falar dos modificados. A nível dos modificados, piloto revelação. Eu acredito que este ano não podemos falar de nenhum Ainda é piloto. prematuro. É prematuro, não tivemos muitos carros, tivemos praticamente os mesmos, tivemos talvez uma estreia só, mas não houve muita luta pelos primeiros lugares e acabou por vencer um piloto também com um carro mais potente e sem concorrência. Não houve disputas por algumas das classes. Mas na classe D? Na classe D, onde tens o Nico Banz como campeão e título. O Nico Banz dominou. Pois, e começou da melhor forma a revelação do título. Exatamente, portanto, o Nico Banz está com um excelente nível de andamento e também com uma boa preparação do carro. Portanto, será muito difícil alguém bater o Nico Banz também em 2022. Portanto, mas é preciso lembrar que tem como adversário direto o Mauro Costa, que é muito experiente. Pese, embora tenha problema, ainda não acertou no carro, mas o Mauro é um dos fortes candidatos também a um dos lugares do pódio. É assim, dentro da nossa realidade, o Mauro Costa faz das tripas coração com o material que tem, o equipamento que tem e com o budget que tem para conseguir... É um herói. É um herói, ao fim e ao cabo, portanto, com tão pouco consegue fazer muito. E é ele que faz tudo praticamente sozinho, portanto não podemos dizer que seja uma revelação, tal e qual como nenhum outro nesta prova possa ser considerado uma revelação, mas de facto sim, o que o Mauro consegue fazer é muito, mas não se compara ao nível de preparação da máquina do Nico Banz. António, nada mais me resta senão agradecer mais uma vez a sua presença. Esperamos naturalmente voltar a cruzar caminho já, portanto, este fim de semana no Autódromo Internacional de Maputo. Aliás, lembrar aos nossos queridos telespectadores, vamos fazer, portanto, a produção dos nossos programas a partir, portanto, do Autódromo Internacional. Vamos ter a oportunidade de medir a temperatura dos pilotos depois da corrida, mas acima de tudo António Pereira vai estar a falar para milhares e milhares de pessoas que estarão na bancada. Por isso está lançado o convite, os bilhetes já estão disponíveis aqui no Bahia Mall, já podem obviamente adquirir os vossos bilhetes para acompanhar o segundo grande prémio Pick and Cup, que promete. Um grande abraço, 72 anos promovendo o desporto motorizado. Nós somos o ATCM e até a próxima. Este programa foi oferecido por ATCM, 72 anos, promovendo o desporto motorizado. NPC Representações, Serviço de Excelência. Trim Tire Moçambique,